Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, neste dia 15 de julho de 2023, dia do aniversário da minha amiga Cleane, lá em Aracaju. Deus a abençoe e proteja, como também a todos os aniversariantes deste dia. Muito bem, fim dos tempos já ditos, já falado por muitos profetas, os discípulos também escreveram coisas sobre o fim dos tempos. É interessante esse trecho que eu vou ler para vocês aqui da Sagrada Escritura. São Judas, não é Judas o traidor não, viu? São Judas, capítulo 1, versículo 17. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que vos dizem, no fim dos tempos virão impostores que viverão segundo suas ímpias paixões. Homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito Santo. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente como fundamento de vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para com uns exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Dos demais tende compaixão, repassada de temor, detestando até a túnica manchada pela carne. Achei interessante esse trecho da Sagrada Escritura, São Judas, capítulo 1, versículo 17. E hoje eu recebi aqui um print, também interessante, de um padre muito conhecido. Está nas redes sociais dele. Então não é segredo, eu vou ler aqui para vocês. Bem interessante. Então, tem padres que já estão acordando, tem padres que já estão se ligando, né? Tem padre que já está ligado aí na bagaceira que está acontecendo dentro da nossa igreja. Mas isso não é para... né? Olha só o que esse padre escreveu. Coisa boa, viu? Aqui ele não escreveu coisa ruim, não. Depois eu vou fazer o comentário sobre o trecho e sobre o que o padre está falando. Vocês viram a foto, né, do cardeal Max celebrando uma missa. E lá no chão, vocês observaram ou não prestaram atenção o que está aí nos pés dele, atrás dele? Então, um pano, né, um pano colorido. Não sei que pano é esse, não. Que pano é, meu Deus? Será um pano de chão? O que será? Pois é. Você já sabe do que se trata, né? Muito bem. Vamos ao que o padre escreveu. Muito me preocupa os rumos que estamos indo, e muito rápido, para uma igreja relativista. Estão mudando as palavras de Cristo segundo o que convém. Estão fazendo a leitura da Bíblia e documentos da igreja com o que agrada o que não quer, com o que agrada o que não quer compromisso com Cristo e com o próximo. A igreja do sacrifício,
da penitência, da cruz, da porta estreita, da busca pela santidade pregada por Cristo, está dando lugar à igreja politicamente correta. Estão colocando Jesus de lado. O importante agora é o homem. Estamos deixando o teocentrismo para o homocentrismo. A perseguição não virá de fora dela. Logo, o martírio estará acontecendo dentro. Esse padre está ligado. Ele está escrevendo aqui tudo que eu tenho falado aqui no canal. Se continuarmos assim, em breve seremos como a igreja da China. A verdadeira será a não oficial e, portanto, perseguida, e a oficial será a infiel, uma prostituta a serviço do Estado. O sínodo será um tempo de divisor de águas. Os que realmente querem ser cristãos católicos na sua essência sofrerão por defender a sua fé. Já estão chamando os que conservam a fé de infiltrados, de dragão do conservadorismo. O errado é o certo, o bandido é o bonzinho, o salvador é Barrabás. Precisamos nos preparar para o tempo do martírio. Oremos muito por nossa Santa Mãe Igreja. Creio nas promessas de Cristo, escreve o padre. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Sabe quem escreveu isso? O padre Cleidmar, bastante conhecido. Está no Instagram dele, padrecleidmar.oficial. Parabéns, viu, padre? É isso mesmo, nota 11 para o que o senhor escreveu. É assim, os padres precisam dizer a verdade para o povo. Precisa mostrar. Talvez o padre possa ser repreendido por ter escrito isso aqui, mas ele disse 100% a verdade, né? Então, é interessante. A Sagrada Escritura está falando, São Judas dizendo, né? Olha, preste atenção no que escreveu os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? No fim dos tempos virão impostores. A nossa igreja está cheia de impostor, né? Esse bichinho aí da foto aí da abertura é um cardeal respeitadíssimo. Tanto é que ele fez bagunça, foi pedir renúncia lá no Vaticano e o Papa disse, não. Abraçou ele e disse, não, você não aceito sua renúncia. Você tem muito que contribuir com a igreja. Quero saber que peste, dizer logo um palavrão, né? Que peste é que esse cardeal tem para contribuir com a igreja. Que bexiga é que ele tem para contribuir com a igreja. Ser ele o cabeça da bagunça lá na Alemanha. Ele e a quadrilha dele lá. Isso é uma vergonha do cão, um negócio desse. Então, esses padres que celebram com estola colorida, em homenagem, né, ao LGBTismo, é isso aí. O certo é errado. O errado vira certo. É isso que o padre Cleidmar escreveu e é verdade. Então, se continuarmos assim, em breve seremos como a igreja da China. Você sabe que lá na China, país comunista, né? A igreja católica de Jesus é a falsa igreja. E a igreja do governo comunista é a que recebe todos os afagos do Vaticano. É uma desgraça um negócio desse. Então o padre disse aqui a verdade. Que apareçam mais padres corajosos como o Cleidmar para dizer essas coisas, né? Embora a gente tenha que rezar muito pelos padres, porque quando se fala isso, o corte rápido, Tramontina, vem pesado, né? Mas quem tem medo, né, de falar a verdade, não entre no seminário para estudar para ser padre. Você tem que ter, quem quer ser padre, no final dos tempos, tem que ser padre corajoso, né? Se você é padre e você errou, né? A gente tem um bocado de padre por aí, tarado, miserável, né? Abusador de menores, que tem que ir para o presídio. Se depender da canetada de Pedro Regi, era um presídio lá no meio da floresta amazônica, sem direito a ver ninguém. Botava o cabalão, prisão perpétua para malandro desse tipo aí. E quem gosta da descaração, tem gente aí se vendendo a preço de banana.
agora fica pegando criança abusando, não sei o quê. Que é o quê, né, compadre? Então, esse tipo de padre tem que ser punido e presídio desse filho do capeta, né? Porque aí se entregou a Satanás, vai para lá pro lado dele. Porque eu fico furioso com uma coisa dessa. É inacreditável que um sacerdote haja desta forma. Então, está a serviço do Satanás. Porque um padre que está a serviço das coisas de Deus não vai fazer uma miséria dessa, né? Então, nós temos muitos bandidos soltos por aí, né? Que precisam ser engaiolados para aprender. Então, no final dos tempos, não é fim de mundo não, viu? Você não achar que eu estou aqui pregando o fim de mundo, não. Temos um tempo, que não sei quanto tempo vai durar, né? Esse período que estamos vivendo de escuridão espiritual dentro da Igreja Católica. Agora, quem não é católico de verdade não enxerga. Só enxerga a bagaceira quem é católico de verdade. Mas se você é católico, né? Esse tipo de católico que aceita tudo, não, para você está tudo bem. Não, é assim mesmo, Pedro Regis. O tempo mudou, a igreja tem que se modernizar. Isso é discurso do demônio, né? Não é discurso de Jesus, não. Quero que tu me mostre na Bíblia onde foi que Jesus disse que a igreja dele tem que se adequar ao mundo. Que é isso que está acontecendo hoje, né? Muitos dentro da igreja estão levando a igreja para se adequar ao mundo. Tanto é que eu iria fazer uma catequese hoje com outro assunto, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Interessante. Olha essa foto. Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. E olha o símbolo do que está do lado. Agenda 2030 da ONU. Os portugueses se manifestem. Padres de Portugal que me assistem, não fiquem calados, não. Ah, Pedro, mas a gente tem medo de ser punido. Esqueça a punição. Punição de quê? Você não sendo punido pelo céu? Já leram o evangelho de hoje? Leu não? É bom que leia. É bom que leia o evangelho desse. Já li, já postei nas minhas contas do Facebook, já postei. Jesus vai dizer aos discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa eles chamam de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Aí Jesus vai falando, no final Jesus diz uma coisa, nossa, se eu dar um corte bom aqui. Cadê? Ele diz uma palavrinha, deixa eu pegar aqui. A gente precisa realmente, aqui achei. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Temei aquele que pode mandar para o inferno. Aí vai ser a destruição eterna. Jesus é que está dizendo. Então, o senhor que é padre, bispo e quem quer que seja, nós leigos, não tem medo de nada, não. Tenha medo do castigo que vem de cima. Da lambança que vem de baixo, não tenha medo de nada. Deus não podia me colocar. Não, o senhor não me chamou para ser padre. Não dava certo, não. Não dava certo, não. Mas não dava certo de jeito nenhum. Porque eu não ia aceitar essa bagunça. Aí os cabos iam partir para cima de mim e eu continuava com a minha batina, celebrando missa debaixo das árvores, confessando o povo e levando a verdade. Vai chegar o dia em que os padres bons vão ter que fazer exatamente isso, porque eles vão ser lançados. Nossa Senhora já explicou, o povo parece que é doido. Nossa Senhora já explicou o que vai acontecer com a ala boa, os padres bons que defendem e amam a verdade. Nossa Senhora já explicou que eles serão lançados fora, está profetizado. E várias centenas pelo mundo afora já pula fora daqui, que aqui nesse é o lugar. Agora, o lugar
Hoje, infelizmente, dentro da igreja, quem é bem acolhido é esses mala, essas maçãs podres, né? Esse cidadão aí, com essa bandeira na frente do altar, celebrando missa. Esse tipo de gente tem todo o afago, mas quem falar a verdade pode preparar o lombo que o couro vai comer. Isso é uma vergonha, como diz Boris Casoy, uma vergonha. Mas a gente não desiste não, porque Jesus diz, ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E tu tá achando que quando Jesus falou isso para os discípulos, é só para os discípulos? Não. É para mim, é para você, é para todo aquele que acredita em Jesus como Salvador. Então, a missão dos católicos é levar a verdade. A missão da igreja é anunciar a verdade de Jesus. Se os membros da igreja não fazem o seu papel, Jesus já deixou o julgamento antecipado para eles. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, pregamos, evangelizamos, celebramos missa, fizemos Jornada Mundial da Juventude, reunimos milhões de jovens. Jesus vai dizer, não vos conheço. Está no evangelho. Eu estou só acrescentando as talagadas para você entender. Porque as pessoas pensam que as palavras de Jesus, elas... não, isso aí é coisa 2000 anos atrás. Não vale mais não. Vale. Vale para lá, para o passado, para o presente e para os milhões de anos que vier pela frente. É Jesus, acabou. Agora, a gente sabe, essa agenda, foi Jornada Mundial da Juventude e lá encaixaram. Fizeram muitas críticas. E aí os cabas tiraram esse símbolo. Entendeu? Já tiraram. Mas aí tem sempre o santo print, chamado, né? O santo print, o cara chega lá, printou a tela, né? Mas estava lá, o símbolo da Jornada Mundial da Juventude e a Agenda 2030 da ONU. A gente sabe o que é que a ONU quer, né? Pois é. E com apoio das maçãs podres do catolicismo, ela vai avançar para o lamaçal cada vez mais profundo. Então, é preciso dobrar o joelho em oração e rezar muito pela igreja. Satanás quer dar o golpe fatal. Mas ainda não vimos nada, segundo as profecias de Nossa Senhora de Anguera, que são mentiras na linguagem de muita gente ignorante, né? Embora não seja dogma de fé, mas é bom prestar atenção. Que essa palavra de São Judas, veja se ela não se encaixa. Veja que coisa interessante. Né? Por isso que eu coloquei lá o tema, fim dos tempos. Veja que interessante. Aqui. Impostores, né? Que estão ocupando espaço que não é para... Tem gente hoje dentro da igreja católica que diz sem medo de errar. Que não era nem para cuidar de porcos. Coitado dos porcos. Imagine de almas. Homens que semeiam discórdia. Homens sensuais que não têm o Espírito Santo. Aqui, a palavra de Deus. Mas não é isso que estão fazendo? Como eu já mostrei aqui, o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, ele não mandou fazer lá no passado um quadro homoafetivo, onde Jesus, pintado numa parede dentro da igreja, porque Satanás, ele deu um golpe grande, né? E conseguiu. Satanás conseguiu um grande feito na nossa igreja católica. Começaram a tirar os sacrários do centro. Você hoje entra na igreja e fica... Tem lugar que eu vou, que eu fico feito uma barata tonta olhando. Para ver onde é que eu vejo uma luzinha vermelha acesa, para identificar onde é que está o sacrário. É um trabalho arruinado para achar o sacrário. Antigamente, você entrava na igreja, na nave central, Jesus estava lá no centro. Pedro, mas mandou tirar porque... às vezes o padre e o bispo sentam ali no meio, senta do lado. Padre e bispo não é importante, não. O importante é Jesus. Bota a cadeira do lado e deixa o sacrário lá. Na minha opinião, né? Se eu estiver errado, Jesus, tu me perdoa, mas é a minha opinião. Entende? Jesus no centro e o pecador aqui do lado. Padre, bispo e etc. E papa, todo mundo. Do lado. Tu senta aqui do lado e deixa para nós ver Jesus, ó, na frente. Aí, eu fui em Sergipe Tem uma cidade em Sergipe, onde eu tenho vários amigos,
que o sacrário é praticamente do lado de fora. Um negócio virado na bexiga. Pensa aí. Quer dizer, tira o Nosso Senhor do centro e coloca do lado ou lá numa capela. Tu tem que rodar para poder entrar nessa capela. Então tem coisa que parece que é uma piada, né? Mas não é piada, é verdade. Em muitos lugares, o Nosso Senhor está perdendo o seu lugar de destaque. Mas o golpe fatal ainda virá. Isso tudo já é uma baderna muito grande dentro da igreja, coisa perigosa. Mas o fatal será dado contra a Eucaristia. Escute o que eu estou lhe dizendo. Viu? Escute o que Pedro Regi está lhe dizendo. Escreva. Eu estou há 36 anos, quase 36, falando. Nossa Senhora me diz, tu é mentiroso. Já me chamaram de tudo. O que você pensar aí, já me chamaram. Ele disse, gente, Nossa Senhora falou que vai acontecer isso. É mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Agora, até padres. Anteontem, parece. Até padres. Padres mandam mensagens aqui. Eu tenho aqui uma lista de dezenas de padres. E essa semana me apareceu um aqui que acredita em Anguera, tentou convencer por anos o outro. Mas quando foi essa semana, Deus te abençoe, Pedro Regis, estou rezando por sua missão. Aí eu, quem é? Também foi um susto. Mas eu sei que ele está me assistindo. Tem um bocado de padre que assiste, tem bispo também que assiste. Tem uns que manda o outro assistir, assiste aí para ver o que ele vai falar. E anota para ver se a gente pega ele em algum erro. Pega não. Se eu estou falando a verdade, vai pegar que erro. Entende? Então os padres estão abrindo os olhos. Se o cabo for honesto, ele vai abrir os olhos. É só ser honesto. Porque não é possível que nós leigos nós somos ignorantes em muita coisa. Eu me coloco aqui ao vivo. Pedro Regis, Pedro Regis, sou ignorante em muitos assuntos. Ignorante no sentido de não entender. Porque eu não estudei. Mas para a gente ver essas coisas, não precisa estudar não, irmão. Basta ser católico. Basta ser católico. Se você for católico, viver a sua fé, sair na sua paróquia, você tem um padre bom, se na sua diocese você tem um bispo bom e honesto, você vai estar antenado e ligado no que está acontecendo. Agora, aquele católico que só vai à igreja de caju em caju, como dizia minha avó, né? De caju em caju, de safra em safra, de ano em ano, de festa de padroeiro, de missa de corpo presente, etc. Isso aí está fora de tudo. Então, isso aí não é católico. Né? Católico é só quem vive a sua fé. Você pode ter o rótulo de católico. Católico de BGE não funciona para o céu, não, viu? Tem muita gente que vai dizer, Senhor, eu era católico. Eu defendi o senhor, passou umas moças lá com as pastas na mão, perguntou, qual é a sua religião? Eu disse, senhor, eu sou católico. Jesus, não vos conheço. Não vos conheço. É isso que o senhor vai dizer para esses católicos afubangados. Entendeu? Que é católico, não vai à igreja, não confessa, não comunga, não faz nada. E vê a coisa errada e fica, não, Pedro Regis, você não pode falar, porque quem está falando são autoridades, são pessoas que estudaram. E daí? Estudou e para o céu está mais burro do que Pedro Regis. Porque estudou, está vendo a coisa errada e está abraçando o erro. Abraça erro, não, irmão. Então, essa coisa depravada, né, que entra dentro da igreja, a Bíblia condena o pecado. Se a Bíblia condena o pecado, nós não podemos ser a favor dele. É simples de entender. Então, assim como o padre aqui, Cleidmar, né, que escreveu esse texto, está lá no Instagram dele, muito bom por sinal. Então, a gente precisa prestar atenção e rezar pelos padres para que o Espírito Santo vá suscitando no coração dos padres. Que o Espírito Santo possa iluminar para que eles enxerguem. Para isso não está certo. Gente do céu. Ontem eu estava assistindo aqui. Ontem foi um dia muito cansado para mim, sabe? Cansado do que só. Mas tudo bem. Aí eu estava assistindo alguns vídeos
Tem gente que não é nem católico. Impressionante um vídeo que eu vi ontem, eu devia ter salvo. Um rapaz, não lembro o nome dele, mas ele tem redes sociais. Espirrei ao vivo, mas ainda bem que eu desliguei o trem aqui. Ele tem canal no YouTube, estava assistindo. Me parece que ele não é católico, mas ele não é católico e falando, ele não estava fazendo nenhuma crítica à igreja, nem condenando a igreja, não. Ele fazendo lamentos, entende? Vou ver se eu acho, se eu encontro. Sabe, você está assistindo um vídeo, quando acaba o vídeo, pula para outro? Eu não procurei. O YouTube foi o que recomendou. Ou seja, passou de um vídeo que eu estava vendo, né, sobre animais, etc. Aí pulou para esse vídeo desse rapaz. Eu não me recordo o nome dele agora, mas eu sei que ele apareceu muito na época da política, não sei o que, sabe? Um rapaz, acho que é de São Paulo. E ele fazendo um lamento com o que está acontecendo com a Igreja Católica. E o sujeito nem católico é. Lamentando, dizendo que tem muitos amigos católicos, tem muitos padres que são amigos dele e que estão sofrendo. Foi defender a igreja. Lamentar o que está acontecendo. Então, a gente da geração não está avisando. Claro que tem gente que está acordando, reconhecendo coisa. Então, o que nos resta é manter a fidelidade a Jesus. Não desista, meus irmãos. Eu vou estar aqui todo dia até meu último suspiro. Bom, de repente pode ser que eu morra ou fique doente, tenha que ser internado no hospital. Deus é que sabe. Eu não estou nem aí para que se vai morrer hoje ou amanhã ou daqui a 10 ou 20, 50 anos. 50 não vai não, mas estou nem aí para essas coisas. Se vai morrer, se vai ficar vivo, isso não me interessa não. O que me interessa é o céu, né? Então, mas muita gente. Então, acredito que de mais ou menos uns 15 dias para cá, chegaram aqui no canal mais de 1.000 pessoas. Somando tudo, mais de 1.000 pessoas. Essa semana aí, chegamos a 220.000 pessoas. Já somos mais de 220.300 pessoas. Por que em 15 dias esbarraram aqui no canal mais de 1.000 pessoas? Porque o povo gosta da verdade. O povo gosta da verdade. Aí tem canais que ficam malhando, fazendo crítica, falando besteira. Eu também sou curioso. A pessoa acaba indo lá. Não é nada disso. O Pedro está dizendo a verdade. E fim de conversa. Então, quem pode contestar o que eu estou dizendo aqui todos os dias? Ninguém. Porque é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nos apeguemos à palavra de Deus. Entremos no coração de Jesus. Procuremos ser homens e mulheres justos, honestos, sobretudo diante de Deus. Deus está esperando a sua resposta. Deus está nos aguardando. Que Ele nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem, nos anime na caminhada, porque não será fácil. Se você já está assustado com o que está acontecendo hoje na igreja, eu lhe digo sem medo de errar. Por que eu falo com essa convicção? Porque eu acredito que o que está aqui é pleníssima verdade. Para mim, o que Nossa Senhora diz, claro que a igreja, nós vamos publicar lá na Itália um livro, já tem um mês que o pessoal está me pedindo. Ontem de noite, mesmo cansado, eu separei todas as mensagens que eu recebi na Itália desde 1995, quando eu estive pela primeira vez, que Nossa Senhora apareceu. Então, nesse livro, em italiano, nós vamos colocar mais um bom grupo. O livro provavelmente vai ser como esses que a gente tem aqui, né? Mais ou menos um livro fino, né? Que vai ser publicado, vai ser feito lá na Itália e estará presente lá eles fazem diferente, né? Lá eles fazem e distribuem, entende? Eles distribuem lá. Porque eles têm condição, tem pessoas que ajudam, né? Então,
vai ser um livro italiano que será feito para a minha ida lá em outubro. Já fizemos vários lá, até 2019. Foi minha última viagem para a Itália. Depois veio a pandemia, não pude mais. Mas estará lá nos encontros. Aqui em breve a gente vai dizer onde vai ser esses encontros. Vamos divulgar aqui no canal e vamos também divulgar nas páginas em italiano que a gente tem. Então, reze por mim, reze por nossa missão. Se você quer adquirir o livro de Nossa Senhora para saber o que é que ela está dizendo, hoje é o último dia que esse entra na promoção, tá? Mas se você comprar ele amanhã, se você comprar esse livro amanhã, você recebe a medalha do mesmo jeito. Mas ele sai da promoção. O que é que eu chamo de promoção? Eu chamo de promoção, eu coloco um livro na promoção. Pronto. Se várias pessoas compraram 10 livros, então eles ganharam 10 medalhas, porque esse é da promoção. Então, a partir de amanhã, se você comprar 10 livros desse, você só vai receber uma medalha, tá? Então, porque é este aqui que vai entrar na promoção. Já entrou, na verdade, na promoção. Esse. Então, mas se você comprar esse, e mais outros, você recebe uma medalha. Quando eu digo promoção, é quando se a pessoa comprar 2 desses, aí vai receber 2 medalhas, entende? Só para não gerar confusão. Falei há pouco com uma pessoa que me ligou, São Paulo, não sei, acho que é de Campinas. Qual é o nome dela, meu pai? Agora deu branco. Ela comprou 4 livros desse. Ela viu que, eu até ajudei assim, olhando aqui, porque eu tenho acesso aí com a senha que eu tenho. O livro foi recebido, ou seja, alguém recebeu o pedido dela, mas não passou para ela, entende? Ou seja, alguém desonesto, na verdade, né? E aqui também vários pedidos voltaram. Vamos ver se nesse final de semana a gente faz contato. Talvez alguns até a gente já mandou de volta, que essas pessoas ligam ou falam que não recebeu, que voltou. Todos que voltaram, a gente não tem culpa, tá? Mas eu mando de volta, sem problema nenhum, e eu pago o correio, não tem problema. O que eu quero é que você tenha o livro na mão, para você ler e ficar antenado. Você presta atenção naquilo que Nossa Senhora está dizendo. Assim, esse livro, o volume 18, ele tem o 18 e o 13 dentro dele, tá? Então, são 2 livros em um só. Claro que a história está no início do 18, porque quando vai começar o 13, a gente só colocou só as mensagens do volume 13. No final, tem aqui o cumprimento das profecias, que é bem interessante. As coisas com as datas, tá vendo? Nossa Senhora disse, aqui é um exemplo, no dia 21 de janeiro de 2010, faz uma profecia para a Ilha da Madeira, e um mês menos um dia depois, a profecia se cumpre. Foi por causa dessa profecia que o pessoal lá de Portugal me convidou para falar lá nos grupos de oração, né? Eu estive lá. Então, aqui são centenas de profecias de Nossa Senhora que se cumpriram. As profecias da igreja estão se cumprindo. Todas sem exceção, irão se cumprir. Essa é a minha preocupação. Rápido, isso é coisa da tua cabeça. Acredite. Por Jesus, que eu gostaria que fosse coisa da minha cabeça mesmo. A dor disso que eu estou falando. Mas é verdade. Porque se a aparição de Anguera, que no início eu achava que era coisa da minha cabeça. Aí eu fui para o psiquiatra doutor Antônio Ferreira, de Feira de Santana, e para doutor Salomão, que sacerdote, mas não exerce mais a função porque ele se casou, né, com Mari, uma pessoa maravilhosa, conheço os dois. Eu não o conhecia, mas quando eu procurei com uma advogada amiga minha, um psicólogo, ela disse, eu conheço um, muito bom, não sei se tu vai querer porque ele já foi padre. Eu digo, bom, se foi ainda é, porque padre nunca deve ser padre, né? Mas ele não exerce mais a função. Então,
Eu procurei psicólogo, psiquiatra. Eu falei, será que caiu de minha cabeça esse trem? Pode ser, né? No início você fica na dúvida. Então, o primeiro foi o psiquiatra. Ele disse, você é uma pessoa absolutamente normal. Mas se ele dissesse, se a igreja, de forma honesta, porque, claro que hoje eu não confio mais na comissão, essa comissão do Vaticano que o Papa criou, eu não confio nem debaixo d'água. Porque o presidente, o responsável pela comissão, já disse que a aparição que fala de castigo não é Nossa Senhora, então não perca seu tempo para vir para cá não, viu, o Filho de Deus? Porque aqui, a aparição que mais fala de castigo. Mas eu já sei, já conheço a mãe dos cabas. Eles já sabem lá no Vaticano que existe uma aparição em Anguera, na Bahia, e que Nossa Senhora, em todas as aparições do mundo, foi a aparição que mais deixou claro a bagaceira do catolicismo. Única do mundo. Não tem Fátima, não tem luta, não tem outra nenhuma. E Nossa Senhora falou abertamente. O que iria acontecer com a igreja foi em Anguera. Ele já sabe disso. Então, quando o Caba chegou lá e disse que a aparição que fala de castigo não pode ser Nossa Senhora, eu vi como um recado para Anguera. Pode vir que eu estou te esperando, papá. Mas se que fala de castigo não é de Deus e Fátima. E a Bíblia Sagrada? Onde é que fica? Então significa que aquele cidadão que foi colocado lá é um ignorante. Né? É Pedro Regis que está falando que eu vivo. Se ele tivesse sentado do meu lado aqui, ele dizia, o senhor é ignorante, né? O senhor não estudou, não? Para falar uma besteira dessa? Que a Bíblia fala do castigo do Gênesis, Apocalipse. Se fala de castigo, não vem de Deus. Então Jesus não é Deus? Porque Jesus falou de castigo. E falou até para você. Para você. Você, estou falando, é o caba lá do Vaticano, lá, que é responsável por essa área. É para você também. Não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno, castigo. É Jesus falando. Entende? Então, é complicada a situação. Mas nós, leigos, vamos trabalhar para salvar almas. Se eles, na maioria, não querem a salvação das almas, porque eles não acreditam nessas coisas de salvação de alma, de inferno, de céu. Tem livro escrito, viu? Para dizer que Pedro Regis está caluniando e inventando. Eles são tão cara lavada que eles têm coragem de publicar livros para negar os milagres de Jesus, para fazer uma patifaria. Livros publicados. Porque tem gente que me assiste e diz assim, esse Pedro Regis fica falando mal da igreja, falando mal disso. Estou falando mal não, criatura. Estou te mostrando o que está acontecendo, para ver se vocês acordam. Os que não acreditam, entende? Não. Eu não acredito na aparição. Tá bom, deixa a aparição de lado. É como o Emble, meu amigo, que esteve aqui ontem me visitando. O Emble disse, rapaz, as pessoas poderiam pensar assim. Deixa a aparição de lado que eu não acredito. Olha aqui. Olha para a igreja. Tu acha que está normal? Porque a gente já estava sabendo. Quem conhece as aparições de Anguera já estava sabendo que isso iria acontecer porque foi profetizado por Nossa Senhora. Então não é novidade nenhuma. Mas digamos que você não acredita na aparição. Beleza, não tem briga. Olha para cá para a igreja. Tu acha que está normal? Aí se tu acha que está normal, eu vou te recomendar doutor Antônio Ferreira e doutor Salomão para te dar um trato no juízo, né, irmão? Porque aí está com um problema na cabeça. Se tu achar que está tudo normal na igreja. Que Deus suscite padre como o Cleidmar. Né? Se você quiser dar uma passada lá no Instagram dele. Eu printei não. Printaram e me mandaram. Né? O Instagram. Deve ser Instagram esse trem aqui. Né? Que o padre escreveu esse texto muito bom, por sinal. Né? Cleidmar. Oficial. Está aparecendo um Cleidmar aqui que não tem nada a ver com o padre. Eu não vou procurar aqui agora não. Mas é Cleidmar. Como é o nome? Que tá no... não, tem um negócio de um ponto, né? Tem um negócio de um ponto aí. Eu já vou embora, viu? Que vai ter uma reunião aqui agora. O pessoal da igreja vai começar a chegar. Já vi ali. Padre Cleidmar.oficial. Padre Cleidmar.oficial.
Então você pode procurar e segue ele. Coisa boa pra gente seguir, tá? Se não é... Achei. Padre Cleidimar Oficial. Né? Agora, eu não sei se... ele até publicou também aquele texto do Catecismo, tá vendo? O padre publicou também no coisa dele. Ele publicou. Muito bom. Então, padre, o senhor tá demais. Olha o que o padre escreveu. Que rumo estamos tomando? Botou a foto do Vaticano e botou essa pergunta. Que rumo estamos tomando? Então, esse é padre que já está antenado na bagaceira. Né? Sim, é esse trecho. Isso que eu li dele está aqui. Primeira postagem que você encontrar dele está aqui. Ó. Padre Cleidimar Oficial. Tá vendo aí? Olha. Que rumo estamos tomando? Aí embaixo vem um texto que eu li. Padre, Nosso Senhor lhe proteja. Viu, irmão? Reza pelo Senhor e reza por todos os padres bons, para que alertem a nós. Né? Eu tenho a sorte que Nossa Senhora aparece para esse miserável pecador, ela vai falando e eu estou sabendo de tudo, né? E aquilo que ela me falou que eu não posso falar? Pensa. Tem coisa que ela falou e ela pediu que eu não... por enquanto... Mas tem aquelas outras coisas que eu não falo, mas não é porque é segredo, não. É porque eu sou prudente, sabe? Por exemplo, tem mensagem aqui nesse livro. Tem mensagem aqui neste livro que eu não tive coragem de ler ainda. Aí eu posso te dizer que ele está aqui nesse livro. Que para eu ler, vou ter que explicar. E se eu explicar, aí o terremoto acontece. Fique com Deus, Nossa Senhora. Reze pela igreja. Jesus sacramentado, tenha misericórdia de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem, meus irmãos, Deus abençoe e proteja, reze pela igreja e reze pela alma desse cardeal aí da foto que vai aparecer no final, ele celebrando e botou lá uma bandeira colorida no chão, e Jesus, né? Tá certo. Vamos rezar pela alma desses padres, né? O Pedro morreu, tá vivo. Mas a alma precisa de luz, tá na escuridão. Então reza pela alma deles, viu? Até mais tarde. Estou vendo aqui no comentário, Paulo Sérgio Soares Costa. O rumo que a igreja está tomando está de acordo com as escrituras. Não sei se ele escreveu alguma coisa errada ou se é... Bom, católico não pode ser para escrever isso, né? Dizer que o rumo que a igreja está tomando está de acordo com as